Tem hora certa para cada coisa, gente. Sim, isso também acontece dentro do meu corpo, meus órgãos, as funções deles, as nossas atividades metabólicas, produção hormonal. Tudo isso tem um ciclo que deve ser respeitado aí de acordo com o tempo, né? E o assunto de hoje aqui nesse vídeo é tempo, são esses ciclos voltados aí para o meu corpo e para a minha saúde. Como que isso acontece? E o que eu deveria estar fazendo? Quais são as atividades que eu devo priorizar em cada horário? O que está acontecendo no meu corpo para favorecer essa atividade? Ou não, né? O que eu posso aproveitar aí desses ciclos para me beneficiar também? Se alguma atividade está melhor de ser executada, por que não, né? Esse é o assunto de hoje. Eu sou a Jéssica, farmacêutica, especialista em Ayurveda, terapeuta Ayurveda, como vocês já sabem aqui. E eu venho aqui trazer informações para que a sua vida seja mais simples, mais natural, mais prazerosa e mais saudável, né? Lembrando que o nosso corpo é natureza. Então, tudo que eu trago aqui, gente, é muito simples de ser colocado na prática. Mas, à medida que você tem esse conhecimento, que você sabe o porquê, fica mais fácil praticar. Senão, a gente sai por aí sendo levado pela demanda da vida e de tudo que a gente tem que fazer, não é mesmo? Então, vamos começar essa conversa aqui sobre tempo, na perspectiva do Ayurveda, né? Mas aí, então, por que isso é útil para mim? Porque, gente, muita coisa que a gente faz hoje rema contra os ciclos do nosso corpo. E aí, isso vai virando uma bola de neve, onde no começo o desequilíbrio ele é tão sensível que às vezes eu nem percebo que está acontecendo, que eu posso estar causando alguma coisa para o meu corpo. Ao longo do tempo, isso vai se agravando e vai prejudicando o funcionamento do meu corpo. E às vezes isso pode resultar numa questão hormonal mesmo, num desequilíbrio ou desbalanço hormonal, ou num funcionamento inadequado, né? E falando aqui de uma visão de Ayurveda, onde a gente parte do princípio que digestão é uma das coisas mais importantes, mas quando eu falo de digestão, não é essa digestão da medicina moderna, que é só do que a gente come, passa pelo estômago, intestino, etc. É a assimilação de tudo que entra pelos meus 5 sentidos, gente. Então, se eu tô falando do que eu vejo, do que eu escuto, dos cheiros que eu sinto, de tudo que toca a minha pele, da roupa que eu uso, do meu colchão, do lençol, tudo isso vai ter um efeito no meu corpo e deve ser processado. E se eu desregulo esse funcionamento, como tudo na nossa vida, como uma máquina, por exemplo, como num carro, num equipamento, qualquer coisa que a gente tem no celular, a gente paga o preço, né? Vai ter ali uma manutenção exigida para voltar isso para o lugar. E quando a gente fala de corpo humano, que é uma máquina extremamente complexa, nem sempre a gente percebe, né, esses sinais ou exatamente qual é a causa. Então, a gente vem hoje, na nossa medicina moderna, enxugando gelo e apagando o sintoma. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Não estou respeitando os ciclos do meu corpo de sono. Estou me expondo, por exemplo, à luz um pouco antes de deitar, e aí isso vai desregular o meu ciclo melatonina-cortisol, por exemplo, que são aí as substâncias, né, que dentro do meu corpo regulam o estado de relaxamento e de alerta, vamos dizer assim, estado que eu consigo entrar num sono mais profundo, mais restaurador, né, de regeneração, e o cortisol que vai me trazer para um estado de alerta total, por exemplo. Quando eu desregulo isso, porque a luz é um fator importante, né, nessa regulação, no bom funcionamento, o que pode acontecer no meu corpo? Essas atividades podem ser perturbadas. Então, por exemplo, expor a tela até muito tarde, que é um exemplo aqui que eu estou dando, não respeitar o horário de dormir e a luz que deveria chegar no meu corpo, com o tempo eu vou ficando, entre aspas, não relaxado, porque eu não consigo entrar na profundidade daquela regeneração que o meu corpo devia chegar. Isso pode ser a um longo período aí um sintoma de cansaço, por exemplo, crônico, ou de falta de disposição, ou eu acordo cansado, por exemplo. Esse só foi um exemplo, porque se eu chegar num médico, por exemplo, num hospital, ou numa consulta, né, de rotina, falando que a minha queixa é cansaço, gente, pode ser 1000 coisas. Pode ser falta de vitamina, pode ser uma série de coisas. Até a pessoa perceber que é o seu ciclo de sono que pode ser ajustado por causa de uma questão de luz, vai tempo, principalmente se isso já está acontecendo há muito tempo. Porque uma vez que você faz isso é uma coisa, é um impacto. Agora, isso ao longo do tempo
como é que essa pessoa vai chegar a essa conclusão. Ela pode te pedir ali um exame de sangue, alguma coisa assim, mas essa resposta vai estar onde? Por isso que é importante que você saiba o quanto respeitar os ciclos do seu corpo é relevante para a sua saúde, até para saber conversar com um profissional que vai te ajudar, por exemplo, para chegar ali na melhor causa, que de repente pode ser uma suplementação de melatonina, né? Que hoje está na moda, embora cientificamente a gente sabe que ainda não está comprovado de que a melatonina exógena, que é essa que eu tomo como suplemento, tem os mesmos efeitos da melatonina que eu produzo naturalmente no meu corpo. Então, se eu me ajustar a esses ciclos naturais, o meu corpo vai fazer o trabalho todo sozinho. Eu não vou perder tempo, nem investir, né, dinheiro numa suplementação ou numa investigação com outra pessoa, sendo que às vezes eu consigo testar isso sozinho e já ajustar o meu padrão de sono. E aí, gente, fazendo até uma analogia aqui que também tem tudo a ver com o tempo, que tem intensidade, tem potência para cada coisa. A doença também tem os tempos certos, que é o estágio dela, né? Para cada estágio eu vou ter uma ação, e essa ação tem uma potência. Então, se o meu desequilíbrio está no comecinho, uma atividade simples ali pode resolver. Agora, se isso já evoluiu, se já passou muito tempo, talvez eu precise ou de mais tempo para voltar, fazendo a coisa bacana para voltar para o meu equilíbrio, ou preciso de uma medida mais forte, mais intensa, para me reajustar de uma vez, me ajudar a voltar para o equilíbrio, e aí o meu corpo consegue voltar sozinho, né? Então, o tempo também tem a ver com isso, com que estágio que eu estou da evolução do negócio, né? Tem tudo a ver. Então, o tempo rege a gente desde sempre, não só o nosso corpo, mas a nossa sociedade, né? E a gente mede esse tempo pelos ciclos planetários, por exemplo, do Sol e da Lua, né? Luz e noite, como eu comentei aqui, do ciclo circadiano, né? E aí, a gente dividiu esse tempo em dias, em horas, em minutos, em segundos, né? E aí, gente, a gente usa isso para tudo, né? A gente usa até, por exemplo, quando vai viajar, tem a tábua da maré lá, se a maré tá, enfim, mais alta ou mais baixa. Vocês acham que isso não acontece no nosso corpo? Se isso acontece, por exemplo, na natureza? Colheita de planta, tem momento certo para colher uma planta. Tem hora certa para tomar remédio, porque, obviamente, isso vai afetar um ciclo específico do meu corpo que tem predisposição para acontecer tal horário, né? Então, os nossos humores corporais, as funções, os órgãos, eles também se relacionam com isso de tempo. Que no Ayurveda a gente relaciona com a visão dos doshas. Então a gente tem órgãos específicos que estão relacionados com doshas específicos de acordo aí com os tecidos e com as funções deles, e a função dele pode estar favorecida ou reduzida de acordo com esses horários, né? Então a gente tem aqui um exemplo para ficar fácil do dosha kapha, que está relacionado a pâncreas e também aos pulmões, né? E olhando para essa questão de pulmão aqui, acho que tem um exemplo que vai ficar muito fácil de vocês associarem, que o horário kapha do dia é entre 6 e 10 horas, seja da manhã ou da noite, né? E às vezes a gente tem uma tossinha, nesse período de inverno que está chegando agora, então, que é para ajudar meu corpo a expelir alguma secreção que eu tenha produzido, né? Uma das funções da tosse é essa. Tem vários tipos de tosse, né? Esse é um tipo aqui que eu tô falando. E às vezes a gente percebe que ela piora um pouquinho ou no início da manhã ou no comecinho da noite, quando cai a noite ali. Por quê? Porque é o horário kapha, onde os meus pulmões ali estão tentando funcionar melhor, e aí tem esse mecanismo que eles usam de ativar, vamos dizer assim, de maneira muito grosseira falando, só para vocês entenderem, essa tosse que vai me ajudar. Então, é esse paralelo que eu queria explicar aqui para vocês. E o dosha pitta, por exemplo, se relaciona com o estômago, né, com o coração, com o fígado, com vesícula. Então, os horários pitta do dia, por exemplo, das 10 às 2 do dia ali, é o melhor horário para eu comer, por exemplo. O meu metabolismo vai estar melhor. Ah, eu só vou comer esse horário? Não, mas a minha maior refeição, o ideal é que seja nesse horário. Da mesma forma que o meu metabolismo noturno, o meu processamento também, a digestão de pensamentos, etc., vai acontecer das 10 da noite às 2 da manhã, que é a minha, como eu vou dizer, a minha regeneração mesmo. É como se fosse um detox aqui da minha mente,
vai acontecer à noite também. Então, são paralelos aí para você ter uma ideia do que é melhor em cada horário. Dosha Vata regula também intestino, o cólon, bexiga, rins. Então, normalmente quando eu acordo, que o ideal é que seja no horário Vata, ali um pouquinho antes das 6 da manhã, estou usando 6 da manhã, que seria o horário que o sol nasce, né? O ideal é a gente acordar um pouquinho antes do sol nascer. É quando eu faço as minhas eliminações. Então, quando eu acordo, eu já preciso fazer xixi. É quando eu tenho as minhas eliminações completas, o meu momento de higiene e limpeza do meu corpo como um todo, né? O ideal é que seja no horário Vata, por exemplo. Então, não sei se vocês já conseguiram perceber que eu já fui plantando umas sementinhas aqui de qual que é o melhor horário para fazer cada coisa, né? Então, como eu comentei, o horário Vata, quando eu falo da manhã, né, entre 2 da madrugada e 6 da manhã, sendo mais específica, é quando o sol nasce, porque isso vai variar de acordo com as estações do ano também, né? O ideal é que eu acorde esse horário. E aí, o que eu vou fazer esse horário? Então, vamos pensar junto aqui. Vata é o dosha do movimento. Então, o ideal seria que eu acordasse, já fosse fazer as minhas eliminações, uma higiene básica, né? Lavar o rosto, escovar o dente ali, por exemplo, e fizesse uma atividade física. O ideal, né? Que eu acordasse e antes do sol nascer, fosse para minha atividade física, e aí depois fosse para uma meditação, colocar ali as minhas intenções do dia. Como eu já cansei o meu corpo, fica mais fácil relaxar essa hora e entrar no estado meditativo também da mente, né? Setar ali o que eu quero para o meu dia. E aí, na sequência, já vai entrar o horário Kapha, né? O que eu faço no horário Kapha? Aí eu vou fazer a minha nutrição, tomar um café da manhã ali entre 7 e 8 horas, que é o ideal, uma refeição mais leve, né? Por exemplo. Quando eu vou para o trabalho, eu vou checar as minhas tarefas. É um período ali onde como eu vou dizer assim, tô me nutrindo, checando tarefas, tô ali, falo com todo mundo, vejo como estão as coisas. E aí, na sequência, vai ser o horário Pitta. O que é o dosha Pitta, gente? O dosha Pitta tem a ver com intelecto também, não só com digestão, né? Então, entre as 10 e as 2 ali, vai ser um horário bom para fazer aquilo que é estratégico, que eu preciso usar muito o meu intelecto também, né? Se eu tiver uma reunião que vai exigir muito mais de mim, o que eu vou expor ali, eu sugiro que seja esse horário, por exemplo, onde eu tenho que pensar, tomar decisões difíceis, né, me basear ali em vários argumentos. Esse seria o horário ideal, por exemplo, né? Assim como eu falei ali um pouco antes, é o ápice do Sol, né, aqui no nosso planeta, quando ele está a pino, que a gente chama. Assim como a gente tem o Sol lá em cima, que é o nosso fogo, né, que esquenta aqui o nosso planeta, a gente tem o nosso fogo digestivo, o nosso Agni. Então, também é o horário onde a minha digestão está no ápice e a minha maior refeição do dia deve ser esse horário. Então, já tem outra dica aí que, de acordo com a Ayurveda, se eu tomo um café da manhã leve, mas bom ali entre 7 e 8 horas, eu posso aguentar tranquilamente até a hora do almoço para ter ali a minha maior refeição, né? Que é o ideal fazer aí entre 10 e 2, porque eu vou estar na minha maior capacidade de digerir. Então, vai ser muito menos provável que eu tenha uma digestão difícil ou que eu gere toxinas, né, na minha digestão. Claro que isso vai depender do que você come também, né? Não é só o horário que vai resolver tudo, mas o papo aqui hoje é tempo, né? Vamos focar em tempo. E aí, depois das 2 da tarde, a gente volta. Então, eu já, né, falei de Kapha, falei de Pitta, quem que vem depois? Vata. Então, das 2 até o pôr do sol, que vou arredondar aqui para 6 da tarde, em média, né, é o horário Vata de novo. O que é Vata? É movimento. Se eu não conseguir fazer uma atividade física, por exemplo, pela manhã, eu posso fazer esse horário, né? Posso fazer no horário Vata da tarde. Mas também é um bom horário para se comunicar e para fazer aquelas tarefas que são de execução, sabe? O meu intelecto, talvez esse horário, já tem algumas falhinhas ali de foco, leva um pouquinho mais de tempo de, né, conectar todas as coisas. Então, tudo aquilo que é de execução é melhor esse horário, ou que eu simplesmente comunico, entro em acordo, exige não tanto assim do meu intelecto quanto no horário Pitta, né? Esse é um horário bom para isso. E ali mais para o finzinho, mais perto ali do pôr do sol mesmo, é um horário bom para, se você puder, claro, meditar novamente ou refletir sobre como foi o seu dia,
o que ficou para o dia seguinte, o que você vai precisar retomar no dia seguinte, dá aquela organizadinha, assim, aquele cheque, aquela refletida no seu dia que você fala, bom, é isso, hoje foi assim, amanhã tem isso aqui, né? Fechar, como vamos dizer assim, alguns assuntos. Já não é hora, gente, a gente começa a baixar a energia e não subir, né? Porque aí depois do pôr do sol e ali até as 10 da noite é o horário Kapha de novo, onde a gente vai desacelerando, né? Kapha é o dosha que traz isso pra gente de um pouco mais de lentidão, de calma. Então vamos aproveitar o que o horário traz e desacelerar. Então, assim como acontece na natureza do pôr do sol, que é as luzes diminuindo, o ideal é uma luz mais amarelada, atividades mais lentas, uma refeição mais leve ali, um jantar leve também, né? Aí a hora que você for deitar, você já completou essa digestão, então ali 7, 8 horas seria o ideal para fazer essa digestão mais leve, essa refeição, perdão, mais leve aí, para conseguir fazer essa digestão. E também o horário Kapha da noite é interessante para socializar, por exemplo, né? Então, falar ali com os amigos, mas com menos agitação, né? Um clima mais de relaxar, assim como ler um livro, né? Atividade de leitura ou de ouvir uma música mais calma ali para relaxar. É o horário para agradar um pouquinho a sua criança, fazer uma coisinha gostosinha aí que não envolva, né, um hábito tóxico de comer em excesso, por exemplo, uma coisa assim. Não, já é uma coisa mais, um prazer mais calmo, que te traz calma aí, paz, relaxamento, enfim. Se você tiver, por exemplo, o hábito de ler, bacana, ou de escrever, alguma coisa assim, é interessante esse horário aí. Porque depois a gente entra de novo no horário Pitta da noite, que vai ser entre 10 e 2 da manhã. Aí é horário de digestão de novo, mas de pensamentos. É o horário de eu estar na cama, de ir dormir, né? De descansar e permitir que faça uma limpeza do meu corpo, um relaxamento mais profundo e completo, né? E é durante o sono também que a gente produz aí células de defesa. Então é importante também para o nosso sistema imunológico. Tudo isso, assim como para a regulação do ciclo circadiano que eu comentei aqui, comecei falando, né? Ciclo de luz, o que me deixa, luz e escuro, que me deixa mais relaxado, né? Produção de melatonina, e o ciclo de luz aí que vai ser no outro dia de manhã, quando já começar o horário Kapha ali, que vem a minha produção de cortisol, que é para eu começar a ficar mais alerta, né? E aí, gente, tudo isso que eu fui compartilhando aqui tem a ver, então, com esse transporte do que é natureza fora e dentro de mim, que a gente no Ayurveda faz através dos doshas. E claro, tudo isso de maneira geral. Tem particularidades? Ou se tem. Isso que eu estou falando aqui é para você ter uma ideia. Se você está muito fora disso, busca voltar, busca se realinhar, né, nessas atividades. Vê o que dá e o que não dá. Não começa de uma hora para outra, até porque às vezes a nossa vida nem permite, né? Mas tudo que você consegue readequar na sua rotina, faz o teste. Vocês vão ver que muda muito, gente. É uma coisa que aconteceu muito comigo, por exemplo, na vida, de se você acorda mais tarde, não acorda no horário Vata, e acorda mais tarde no horário Kapha, que pode acontecer, por exemplo, nos finais de semana, você vai ficar mais letárgico, você vai ficar mais devagar, o dia inteiro meio que lento, aquela sensação de que você, né, não vai o dia, ou que você perdeu o dia, né? Porque você já acordou no horário que já traz mais lentidão mesmo. Por isso que o ideal é acordar no horário Vata, né? Acordar um pouquinho antes do sol nascer ou ali junto com o sol. E como eu comentei que tem diferença, se você já é uma pessoa que tem Prakriti Vata, você vai precisar dormir um pouco mais, né? Então, dentro dessa variação que eu falei, poxa, eu falei que o ideal é de ir para a cama entre 10 e meia-noite, né? Se você é uma pessoa mais Vata, dormir ali das 10 às 6, que é o horário que o sol está nascendo, seria o ideal para você, que vai precisar de um pouco mais de sono. Agora, se a sua Prakriti é Kapha, você pode dormir ali 11h30, meia-noite, porque você vai precisar de menos horas de sono mesmo, né? E acordar ali um pouquinho antes do sol nascer. Tranquilo. Quem é Pitta já tem menos sono, naturalmente, né? Fica aí no meio termo, entre ambos, né? Dormir umas 11, 10h30, seria o ideal para quem tem Prakriti Pitta, né? Que mais? Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Atividades. Eu falei que o ideal é fazer atividade física de manhã, logo que acorda, de preferência no horário Vata.
Mas quem tem a Prakriti Vata, o que vai fazer? Uma atividade mais suave, mais gentil. Quem é Kapha, uma atividade mais estimulante. Pode fazer, por exemplo, corrida de manhã, né? Que o ideal para o Kapha é ter esse estímulo. Para Pitta é uma atividade moderada. Aí. Eu vou falar musculação aqui, mas musculação todo mundo precisa aí em menor ou maior proporção, né? Pitta é um meio termo, mas ninguém escapa dela. Principalmente depois de certa idade que a gente precisa aí de mais massa muscular, né? Principalmente as mulheres que começam a perder. E densidade óssea também, né? Esse músculo que ajuda a segurar esses ossos do nosso corpo. E falando de dieta, uma pessoa que tem Prakriti Kapha, no café da manhã, talvez ela nem faça café da manhã, gente, tudo bem pra ela. Ou tome só aquele cafezinho preto ali, puro. Café preto é redundante, mas é que como a gente é um café da manhã, não de desjejum, né, de café, também confundo. Então, às vezes, para uma pessoa Prakriti Kapha, o almoço e o jantar tá bom. Um cafezinho ali que ela toma pela manhã já tá suficiente. Um café preto ali para dar um quê? Mais estímulo. Uma pessoa que é mais Prakriti constituição corporal Vata, o ideal é ela não tomar café, não tomar um estimulante, porque né, ela já é mais movimento, mais ativa por natureza. Então, essa pessoa, o ideal é o quê? Uma comida, um mingauzinho, por exemplo, mais leve, mais pastoso, né? Seria mais interessante para uma pessoa Prakriti Vata, por exemplo. Mas seria legal comer mesmo, né? E pessoa que é mais Pitta, então, que já tem mais fome, se tomar só um café preto pela manhã, pode ser até causar mais acidez no estômago e prejudicar mesmo, causar azia, queimação, uma gastrite, né? Pensando aí a longo prazo. Então, vejam que tudo isso que eu falei foi mais geral, mas vai variar de pessoa para pessoa. Então, eu falei de faixas, de range de atividade, e você precisa ir se adequar dentro do que é melhor para o seu corpo. Se você ainda não sabe qual é a sua constituição corporal, tem vídeo específico só explicando como isso funciona e o vídeo de cada dosha para falar as características de cada um, né? Que te ajuda a identificar. O ideal é ter um profissional que faça isso com você, porque tem um questionário enorme que a gente faz durante a consulta e de acordo com as respostas a gente vai encaixando ali, né? Lembrando que essa constituição ela não muda durante a vida, né? A sua constituição ali ela se mantém. Mas, falando de tempo, que é o tema desse vídeo aqui, a gente tem fases da vida. Então, no começo ali da vida, quando a gente está crescendo, formando nossos tecidos, até ali uns 20 anos, vou dizer aqui, é a fase Kapha da vida. Então, todo mundo está com mais nutrição, mais crescimento, etc. Embora tenha as variações dosha a dosha. Entre ali os 20 e os 60 anos é a fase Pitta da vida. Então, é a fase intermediária, onde a gente está mais ativo, até profissionalmente falando, né? E o fim da vida é a fase mais Vata, onde a gente realmente tem um ressecamento do nosso corpo, aquela perda de tecido, emaciação mesmo, inclusive muscular, que eu comentei. A nossa pele vai ficando mais seca também, né? Tudo isso muda de acordo com as fases. Quem é mais Kapha vai ter um efeito de Vata lá na velhice, que é diferente de quem foi Vata a vida toda. Então, vocês percebem que tudo isso tem variações aí, e o que eu tô falando são ideias gerais que servem para todo mundo, né? Conceitos aí gerais, né? E aí, gente, também complementando o nosso assunto tempo, isso também é influenciado pelas estações do ano. Olha que interessante, eu falei aqui das 10 às 6 da manhã, por exemplo, mas o ideal é usar como reflexo o sol nascer e o sol se pôr mesmo, porque no inverno os dias são mais curtos, então todo mundo dormiria um pouco mais. Eu tenho mais no inverno, a gente tem Vata e Kapha acontecendo ali, né? Vata mais no comecinho, que vem ali do outono, que é uma estação mais Vata também, e mais para o final, mais de frio, a gente tem o Kapha. Depois ali a gente vai ter a primavera, que o comecinho da primavera pode ser mais Kapha e depois se torna mais Pitta, porque na sequência vem o verão, que é Pitta total, né? E aí depois, outono, já comentei aqui com vocês que é mais Vata, né? Então a gente vai tendo essas migrações graduais, e assim é o nosso corpo também, né? Se eu não conseguir respeitar as agendas, os horários certinhos que eu comentei aqui, eu tento aproximar ou trazer para o mais próximo possível daquilo que é o ideal, né? Lembrando que tudo é gradativo no nosso corpo. O clima vai influenciar, as estações do ano vão influenciar, a minha idade vai influenciar. Então, quanto mais próximo eu consigo chegar daquilo que é o ideal, menos impacto negativo eu tenho. Mas a gente é um sistema complexo, né?
Então, a perfeição não é a nossa intenção aqui, né? Assim como o radicalismo também não. Ter uma tolerância, uma variação de outro que eu saio da linha, tá tudo bem, desde que eu tenha conhecimento e a disciplina para voltar, né, gente? Então é isso que eu queria contar para vocês hoje. Esse é o nosso tema aqui do nosso primeiro dia de desafio, né? Eu propus lá um desafio de 14 dias, mais curtinho. E o primeiro dia, né, que é esse que a gente está falando aqui, eu estou falando de tempo, contando tudo que a gente devia fazer no geral, mas um desafio que eu vejo hoje, que é a minha sugestão, que vai ser o cerne, é a gente focar em ter a maior refeição do dia entre as 10 e as 2, né? O nosso almoço ali, trazer a nossa maior ingestão para esse horário. E, gente, nem sempre é fácil, né? Às vezes, à noite, é quando eu vou socializar com alguns amigos, aí tem álcool, que já é super calórico, petisco, que também é, e baixa qualidade nutricional. Então, eu já vou saber que eu tenho que pegar muito leve. E a minha referência vai ser o quê? Meu almoço. Eu vou ingerir menos, só um pouco disso aqui, porque pode bagunçar todo o meu metabolismo, sem contar que álcool vai afetar meu sono, né? Me deixa mais alerta, não consigo entrar no sono profundo, que é o que eu tenho regeneração, por exemplo. Se eu tiver em processo de digestão muito pesado, vai afetar o meu sono também, não consigo aprofundar. Então, o cerne é isso. Se você está começando, está entrando aqui no desafio agora, tenta fazer isso. Então, o primeiro dia é sobre isso. Comer maior refeição do dia, uma refeição boa mesmo, aquela mais importante, entre 10 da manhã e 2 da tarde, que é quando eu tenho o ápice do meu fogo digestivo. Mas, se você quer ir além, esse vídeo tem uma série de informações para te ajudar. E eu vou colocar aqui no finalzinho também a foto do relógio, que é o resuminho aí dos horários durante o meu dia, tanto da manhã quanto à noite, para te ajudar também, tá bom? Se você achou esse vídeo útil, me deixa nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dúvida, alguma atividade que você não sabe onde encaixar, se você quer saber mais, qualquer coisa, deixa nos comentários, que vai ser um prazer te responder. E se você souber de alguém que pode se beneficiar desse vídeo, encaminha também, né? Para que essa pessoa também faça parte, entenda o que está acontecendo, te ajude, às vezes, também. Fazer isso com suporte, gente, das pessoas da sua casa também é muito mais fácil. Todo mundo meio que entra na rotina junto, sabe? Facilita um tantão. E às vezes tem uma pessoa procurando mais e acaba influenciando no ritmo da família toda. E é ótimo. Então, compartilhe essas informações com todo mundo que você acha que pode se beneficiar. E não se esqueça de colocar em prática, né? Às vezes, usa o fim de semana, que a gente tem um pouco mais de liberdade aí de agenda, para se programar, descansar um pouco mais e acordar um pouco mais cedo na segunda-feira, porque aí você também vai dormir um pouco mais cedo e aí já ajusta, por exemplo, o seu ciclo de sono, né? Como uma sugestão aqui. Mas tem várias coisas que dá pra gente fazer. E segundo a Ayurveda, começar de pouquinho, né? Escolhe uma coisa, que aqui eu sugeri, por exemplo, o horário da principal refeição, e segue com ela. E aí, daqui a pouquinho, você adiciona outra e mais outra. Mas, como eu propus um desafio, esse é o comecinho do nosso desafio. Em breve vai ter outra atividade aí para você incluir no seu dia como uma boa escolha por dia. Cada dia eu vou colocando uma coisa nova e aprimorando a minha rotina e os meus hábitos saudáveis. Tá bom? Um beijo grande, foi um prazer ter você aqui e até a próxima. Tchau, tchau!